Mas o fato de saber que a Lua não é natural já é uma questão que nós deveríamos saber, porque a turma sabe que é. Que turma? A turma bem informada sabe que não é natural, sabe que é artificial, sabe que existe vida extraterrestre. Essa turma tem laboratórios próprios, tem telescópios próprios, tem núcleos de estudo próprios, tentando já estabelecer um contato que nunca conseguiram com essas figuras de fora, porque eles vão para fora, eles querem para a Lua, querem para Marte, então está todo um processo. O atraso na vinda de Sofia está criando problemas que a gente nem imagina. Só que Sofia não tem a opção Lua. Que a Lua não é um satélite natural, que a Lua é, entre aspas, um mundo artificial, uma coisa produzida por uma civilização com a capacidade de produção tecnológica absurda, que existe vida na Lua, a superfície embaixo, notadamente no outro lado obscuro da Lua. Mas assim, a Lua faz com que todas as crateras profundas tenham a mesma profundidade, porque ela tem um limite. O limite é porque a Lua é uma grande esfera metálica, com uma crostazinha de piso para disfarçar. E foi colocada numa sincronização com a Terra absolutamente artificial, não é natural. Não há nenhuma lua em nenhum das centenas de luas que existem em torno de Júpiter, Saturno ou qualquer outro planeta do sistema solar, que em algum momento não haja variação na face dela em relação a quem a observa do planeta em torno do qual ela orbita. O que é que a gente já poderia tomar como sendo verdade, que ainda não está na cabeça da gente alojado como sendo verdade? Que de fato existiu vida em Marte lá atrás, que de fato existem construções em Marte, na superfície embaixo, que tem seres sim morando em Marte, que existe vida na Lua, a superfície embaixo, notadamente no outro lado obscuro da Lua, que a Lua não é um satélite natural, que a Lua é, entre aspas, um mundo artificial, uma coisa produzida por uma civilização com a capacidade de produção tecnológica absurda, que produziu aquilo, trouxe aquilo sendo dirigido de dentro, ou seja, algo trouxe aquilo para cá, ou aquilo veio para cá, e foi colocada numa sincronização com a Terra, absolutamente artificial, não é natural. Não há nenhuma lua em nenhum das centenas de luas que existem em torno de Júpiter, Saturno ou qualquer outro planeta do sistema solar, que em algum momento não haja variação na face dela em relação a quem a observa do planeta em torno do qual ela orbita. Só a Lua tem uma sincronização que faz com que os nossos olhos ela não tenha rotação, porque ela está sempre com o mesmo lado, voltado para a Terra. E a rotação da Terra se dá de tal forma, com a sua translação em torno do Sol, e a Lua foi colocada de tal maneira que ela nunca varia 1 centímetro. É sempre a mesma. Isso não é possível nas leis de Kepler, não é possível nas leis de órbita, não tem como. Só por isso alguns cientistas já deveriam dizer. Só que 2 russos disseram isso nos anos 50. Sereia, tem um probleminha aqui, que é, rapaz, a gente mediu as crateras da Lua e todas elas têm a mesma profundidade. Não pode. Por quê? Porque aqui na Terra, quando vem asteroide, meteoro, cometa, o que seja para bater na Terra, lá vem, aí chega na atmosfera terrestre e começa a pegar fogo, porque o atrito da velocidade do bólido celeste que está caindo, dependendo do ângulo de entrada, aquilo entra uma pedra bem grande e vai se queimando, 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 queimando. Aquilo que bate na Terra já é bem menor do que
o tamanho que inicialmente ela chegou, porque ela se desfez, são explosões. E o que bate na Terra é só uma coisa bem menor do que aquilo que entrou. E ainda assim as crateras são bem profundas e a extensão da cratera na superfície não são grandes. Aí na Lua, que não tem atmosfera, era para a profundidade ser muito maior, mas não é, extremamente menor. E o bicho que bate na Lua bate inteiro, não tem atmosfera que vá diminuindo. Era para causar uma... Não, mas a profundidade é a mesma. Agora, a lateralidade, a horizontalidade da cratera são enormes. Aí esses dois cientistas disseram, porra, por que isso? Será que a Lua é oca? Será que a Lua tem alguma coisa que tudo que bate só vai até uma certa profundidade? E em 2009, os Estados Unidos resolveu soltar uma bombinha no Polo Sul da Lua, com a desculpa de procurar água. Aí uma de suas sondas, quando terminou o trabalho, em vez de voltar para a Terra, eles deram ordem para cair e explodir na Lua. Foi público, todos os telescópios da Terra se voltaram. Aí a sonda, bum, correspondia à explosão de como se um asteroide, um cometa estivesse batendo. Aí os satélites da Terra, todos detectaram um barulho estranho. Aí, para tirar dúvida, alguns anos depois, outra sonda. Aí todos os telescópios da Terra, os que trabalham com a questão de áudio também, escutaram uma vibração que parecia de um sino, bem... Ou seja, a batida lá, bem... Que porra é? Aí, a única explicação é que tem uma superfície metálica embaixo da crosta da Lua, que tem poucos metros, tem 1 quilômetro de profundidade. Tem alguns pontos, outros chegam a mais. Mas, assim, a Lua faz com que todas as crateras profundas tenham a mesma profundidade, porque ela tem um limite. O limite é porque a Lua é uma grande esfera metálica, com uma crostazinha de piso para disfarçar. Mas só disfarça num lado, que é o outro, que é o chamado lado escuro da Lua. O escuro que a gente não vê, mas de vez em quando pega sol durante alguns meses, tem lá coisas que... Não, mas as teorias dos cientistas que explicam a formação da Lua. A Lua foi resultado de um choque de um planeta com a Terra. Existem 380 quilos de rocha lunar da Lua que foram trazidas para a Terra nas diversas missões. E todas elas mostram que elas possuem elementos químicos que aqui na Terra não tem. Então, aquelas teorias dos cientistas de que a Lua surgiu a partir da Terra, não tem como, mas é o que até hoje se ensina nas escolas. Qual é o problema? Você aceitar o fato de que a Lua é artificial, você tem que aceitar o fato de que civilizações extraterrestres construíram aquilo. E os governos não podem aceitar isso, porque não tem como explicar. Os governos, para ir à Lua, quando é que aqui na Terra alguém vai conseguir construir? Mal a gente consegue construir uma estação orbital espacial. Então, assim, pessoal, existe sim vida em Marte, existe sim vida em Marte. Existem civilizações. A Lua foi colocada aqui devido a uma disputa lá atrás. Um dia nós saberemos que a civilização que construiu a Lua é insetoide, que foi trazida para cá mais de 3 bilhões de anos. Essa civilização tem naves maiores que a Terra. Essa civilização é inteligente pra cacete, nível de compreensão nenhum. Eles trabalham sob a forma escravocrata. Eles produzem coisas. Se aqui na Terra a gente fosse produzir alguma coisa, o Congresso ia ter que passar 5 anos votando. O sistema colmeia, a abelha rainha decide, o resto executa ou morre. As raças insetoides, com raras exceções, todos ainda têm esse sistema primitivo, que foi o sistema que foi importado do Criador com os anjos clones para cá. As primeiras civilizações que surgiram aqui, as mais antigas, tinham esse sistema colmeico como sendo o modo de vida deles. E eles estão aí até hoje. E interessante, essa raça é pacífica. Eles construíram isso amando Sofia. Então,
Isso aí não dá para saber ainda. Estou falando aqui como fofoca. Mas o fato de saber que a Lua não é natural já é uma questão que nós deveríamos saber, porque a turma sabe que é. Que turma? A turma bem informada sabe que não é natural, sabe que é artificial, sabe que existe vida extraterrestre. Essa turma tem laboratórios próprios, tem telescópios próprios, tem núcleos de estudo próprios, tentando já estabelecer um contato que nunca conseguiram com essas figuras de fora, porque eles vão para fora, eles querem ir para a Lua, querem ir para Marte, então está todo um processo de... A gente pensa que as notícias que a TV está dando, Padre Francisco teve uma coceira no nariz, Padre Francisco coceira no nariz. Fulano está na Rússia, está com hemorroida, puto, está com hemorroida. Aí a gente vai, puto, está com hemorroida. O Papa Francisco teve uma coceira no nariz, e os fatos acontecendo, mas como a Globo não dá. Então, assim, pessoal, existem ETs vivendo entre nós. Até 20 anos atrás não tinha, não. Hoje tem. De duas formas. Tem essa turma que os Estados Unidos acolheu e que vive lá em áreas distintas dos Estados Unidos. Mas tem já figuras Anunnakis vivendo no meio dos seres humanos. Ponto, tem. Porque de todas essas raças, nós precisamos saber que aquilo que Zecharia Sitchin descreveu nos seus livros, aquilo é tremendamente real, ainda que muitas das interpretações que ele ali oferta, eu particularmente discordo. Mas é real. E os Anunnakis hoje já estão... Os Anunnakis eram donos do planeta. Nós nem existíamos quando os Anunnakis chegaram aqui. Muita gente chegou aqui e se sente dono daqui. Nós surgimos como animaizinhos de estimação deles, fomos. Eles começaram a brigar entre eles. O problema de Javé está presente em todas as raças. As raças começaram a brigar também entre elas, disputando a terra. Todo mundo foi se ferrando e os humanos transando feito coelho. Foi crescendo. Quando eles prestaram atenção, tentaram cooptar os humanos, tentaram matar os humanos, tentaram liquidar a raça humana, ninguém conseguiu. E hoje nós estamos aqui e ninguém nos controla. Nem os Anunnakis, nem Illuminatis, nem porcaria nenhuma. Ninguém controla a raça. E a nossa evolução tecnológica produziu a era do conhecimento que faz com que qualquer nerd, sozinho, numa garagem da casa do pai, construa uma empresa que no início vale $200, mas logo depois vale $200 bilhões, porque aquele nerd descobriu uma coisa que ninguém mais na Terra sabe. Aí todo mundo fica refém do conhecimento dele. Provavelmente eu sou o único imbecil que estou escrevendo uma porrada de livros que em tese pode ser interessante, mas as informações não valem R$1. Porque ainda não chegou o momento dessas informações. Mas como elas não pertencem a A, B, C, que seja. Mas essas outras figuras transformam as informações que têm em verdadeiros bunkers para guerra econômica e financeira, para valorizar aquilo, e são players, ou seja, são agentes, são jogadores de um processo maior, que disputa o quê? As mentes, porque tem que ter consumidor, pessoal. Droga existe porque tem que consumir. Tem que ter consumidor. Não há nada que exista que não seja financiado pelo consumo. Nem essas besteiras desse livro que eu escrevo. Se não fosse a ajuda de vocês, eu tinha parado 10 anos. Porque não tem consumidor. Então, vocês estão aqui exatamente financiando a minha, entre aspas, participação no processo, porque se não fosse vocês, já tinham parado isso há 1000 anos atrás. Porque não dá. Aí entram as necessidades humanas, naturais. A vida não é só humanoide. A vida tem diversas faces. E tem figuras aí fora que estão... O atraso na vinda de Sofia está criando problemas que a gente nem imagina. Só que Sofia não tem a opção fácil. Sofia não tem a opção fácil. Porque Sofia é, entre aspas, mortal. Ele é biológico, é diferente dos demos. Os demos também são mortais, mas só depois que eles cumprem um certo processo de existência que surge o desgaste. Nós, biológicos, não. Explode uma bomba em cima da gente. Não tem como recompor os demos.